Boa noite a todos. Antes de dar início ao nosso debate, gostaria de agradecer em nome da Associação Académica da Universidade de Lisboa aos nossos oradores por estarem aqui presentes. Contamos com a presença de José Borges, que é Presidente da Junta da Freguesia de Alvalade, com a professora Margarida Queiroz, que é professora universitária no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e também investigadora do Centro de Estudos Geográficos, e também com a presença do professor Aquilino Ribeiro Machado, e claro, cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir e dizer que estamos a aceitar perguntas. Passo então por dizer que o espaço público das cidades, que é aqui hoje o que estamos a debater, a questão da pedonalidade, que era no passado planeada como meio de deslocação pedonal, só que atualmente a cidade maioritariamente é ocupada, na larga maioria, pelo transporte motorizado, seja pela expansão da rede viária ou pela construção de estacionamentos, como, por exemplo, para quem estuda na cidade universitária, é um caso tão próximo dos estudantes. Passo então a palavra ao José Borges, numa intervenção inicial, e depois passaria a palavra então à professora Margarida Queiroz e posteriormente ao professor Aquilino. Muito obrigado, Viviana. Penso que me estão a ouvir, só para conferir antes de... Sim? Muito bem. Muito bem. Então, eu quero começar pelos cumprimentos, começar por cumprimentar naturalmente a Associação Académica e saudar a realização deste webinar, em particular um assunto tão interessante e que consubstancia objetivamente uma das questões que as grandes cidades, em primeiro lugar as grandes cidades, e depois o resto do tecido urbano, mais ou menos em espaço de cidade, teremos nos próximos anos, nas próximas décadas, porventura, até com alguma urgência, que adaptar as cidades a estilos de vida mais próximos daquilo que é, enfim, o nosso compromisso ambiental com o futuro da humanidade, porque somos objetivamente responsáveis por deixar o mundo melhor do que o encontramos, e do ponto de vista daquilo que são as acessibilidades pedonais, daquilo que é o uso do transporte dentro da cidade, que é responsável por uma larga quantidade de poluição, produção de poluição, temos naturalmente que mudar a agulheta e a maneira como utilizamos as cidades no futuro, sendo que isto objetivamente é urgente, já devia são mudanças que já deviam ter começado em Portugal há 10, 20, 30 anos, mas objetivamente é sempre fácil fazer esta crítica. O que importa, sobretudo para pessoas como eu, que têm responsabilidades políticas diretas, enfim, responsabilidades políticas todos temos, é, face a estas considerações de urgência ambiental, de necessidade premente da alteração do mundo, como é que nós agimos e o que é que pretendemos mudar nas cidades. Dito isto, era apenas para falar sobre o sentido da oportunidade do webinar. Cumprimentar também a professora Margarida Queiroz, cumprimentar o Aquilino Machado, que é um vizinho de Alvalade, um grande conhecedor do território de Alvalade, e, portanto, terei naturalmente redobrados cuidados em falar de um território que é sebejamente conhecido pelo professor, do qual, aliás, tem estudado, e que eu, como autarca, como presidente de junta, tenho tentado ser um bom intérprete daquilo que é a história do território e aquilo que deve ser o seu futuro. Para quem tem responsabilidades políticas, eu penso que parte da minha intervenção pode ter valor, precisamente porque faço uma gestão do território. Gerir um território é gerir interesses contraditórios, é gerir interesses entre aqueles que pretendem mais lugares de estacionamento, porque olham para o espaço público do ponto de vista, enfim, não queria utilizar a expressão, mas ela pode ser objetivamente um interesse egoísta da sua vontade isolada e singular de utilização do espaço público, por outros interesses que podem não ser menos egoístas, mas que estão neste momento em prejuízo face àquilo que é a utilização do espaço público numa cidade como Lisboa, em particular numa freguesia como Alvalade.
A acessibilidade pedonal está mais ou menos garantida, a acessibilidade de outras formas de mobilidade ditas suaves, nem tanto, mas têm sido feitos progressos que eu posso falar mais à frente no nosso território, não tenho certeza disso ser necessário, mas têm sido feitos progressos na utilização, no aumento da capacidade de outras formas de mobilidade suave. Mas esta questão da tensão do território é muito importante, porque ela determina ou acaba por condicionar um conjunto muito grande de políticas públicas na área da mobilidade e que tem muitas vezes que ver com a cedência que os responsáveis políticos fazem àquilo que é uma maneira, que são o conjunto de maneiras individuais que os cidadãos e eleitores têm de olhar para o espaço público e que é sempre uma gestão de contradições e de vontades diversificadas. E elas existem de maneiras muito amplas. Entre as pessoas que pretendem, justamente porque essas condições não existem agora, melhores condições de acessibilidade para a mobilidade suave, pretendem atualizações sistemáticas da mobilidade pedonal, porque apesar de uma freguesia como Alvalade ter sido construída num planalto que promove a acessibilidade pedonal com passeios relativamente largos e não conflituantes com os lugares de estacionamento ou com as estradas, é preciso fazer uma gestão, por exemplo, daquilo que era o estacionamento abusivo em cima dos passeios, daí a praga dos pilaretes, mas que é uma reação a um uso excessivo e descontrolado dos passeios para estacionamento, ou, por exemplo, aquilo que aconteceu muito em freguesias como Alvalade, que foi a plantação de espécies arbóreos errados, que fez com que a calçada esteja em permanente levantamento, criando objetivas dificuldades pedonais, sobretudo a quem tem idades maiores. E depois existe aqui outra tensão, e estas tensões são muito importantes, porque a gestão política é uma gestão de tensões, entre, por exemplo, a necessidade de preservar um espécime arbóreo que não pode ser à luz do regulamento arbóreo da cidade de Lisboa derrubado, se não houver um relatório fitossanitário do Instituto Superior de Agronomia, por exemplo, que é o que é usado em Alvalade para o corte da árvore e a plantação de uma espécie mais adequada e, portanto, há uma gestão que terá que ser uma gestão a curto, médio e longo prazo, dependendo de quando algumas árvores foram plantadas, e que significa que parte dos problemas de acessibilidade pedonal nos passeios só terão resolvidos daqui a 10, 20 ou 30 anos, sendo que algumas das intervenções podem ser feitas pontualmente, mas que não resolvem decisivamente o problema da cidade. Alvalade tem esta vantagem, de facto, de ser um território relativamente recente no tecido urbano da cidade de Lisboa, começa a ser construído nos anos 40, o que já existia para trás, naturalmente, mas sem expressão naquilo que é hoje a freguesia, e, portanto, a questão da acessibilidade pedonal está, regra geral, condicionada no bairro, mas as novas acessibilidades não estão. Eu depois, mais para a frente, talvez, não nesta primeira intervenção, poderei explicar o que é que está a esse propósito a ser feito na freguesia. Mas para dizer que se Alvalade tem características que potenciam uma gestão equilibrada destes interesses, objetivamente há sítios na freguesia onde isso não acontece. Ou seja, e sobre isto eu não vou falar, porque tenho a certeza que os professores saberão dizer melhor do que eu, explicar as características do centro histórico, face às, por exemplo, desde Alvalade, que há dificuldades que são de superação muito difíceis num futuro próximo, mas que têm que ser endereçadas, porque a questão principal acaba por ser, e essa é uma questão política, de como é que nós queremos endereçar as questões do presente relativamente à sustentabilidade ambiental do mundo, sendo que as grandes cidades são responsáveis, naturalmente, por uma carga muito pesada de contaminação e de prejuízo do nosso futuro. E, portanto, se temos responsabilidades, como é que vamos endereçar esse problema? Na minha primeira intervenção, ficava por aqui, considerando e aceitando, de facto, a urgência das cidades mudarem uma certa face, a questão das tensões existentes entre as diversas vontades de quem faz uso do espaço público, e depois, se assim entenderem, poderei mais para a frente fazer uma intervenção sobre aquilo que temos feito no território de Alvalade, que, pelo simples facto de ser o território onde a cidade universitária
se está situado e, portanto, objetivamente, poder ter algum interesse em particular. E, por enquanto, penso que seria bastante esta intervenção. Muito obrigado. Obrigada, José. Passo então a palavra à professora Margarida. Olá, boa noite, muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, felicitar a Associação Académica por esta iniciativa. É um orgulho ver os nossos estudantes e as nossas estudantes com iniciativas destas, e deviam ser muitas mais. Já não é a primeira vez que eu participo numa iniciativa da Associação Académica da Universidade de Lisboa e fico muito contente por me voltarem a convidar alguns anos depois. Havia, de facto, na cidade universitária uma preocupação, que era com o plano pormenor. Houve uma grande iniciativa e a coisa ficou sem se saber o que é que lhe aconteceu. Bom, isso é outro assunto, não foi para isso que vocês me chamaram para estar aqui. Eu queria também cumprimentar os meus colegas de painel, o Zé António Borges e o Aquilino Machado. E eu, como sei que eles são especialistas no bairro Alvalade, eu não me vou meter no campo deles, como é óbvio. Já lá vivi, adoro, acho que é dos melhores sítios. Alvalade e o Arieiro, para mim, são dos melhores sítios para se viver em Lisboa, mas não me vou atravessar no caminho deles. E por isso, eu creio que tentarei centrar-me naquilo que são, digamos, as políticas, não é? que promovem a mobilidade suave e modos ativos de transporte, não é? E isso que está hoje a acontecer significa que estas políticas reconhecem que a mobilidade ativa é crítica, não é? É crítica para a sustentabilidade, a cidade saudável, as cidades cuidadoras, mas isto é um enorme desafio, não é? Acabamos de ouvir alguém que tem responsabilidades políticas, porque é preciso priorizar estratégias políticas que vão aumentar o espaço para a caminhada, para andar de bicicleta e outras formas suaves. Eu fui retirar alguns dados, procurei alguns dados só para vos situar. A Organização Mundial de Saúde recomenda um mínimo de atividade física de cerca de 150 minutos por semana, sendo que o risco de doenças cardiovasculares é reduzido em 10%. No caso do exercício proporcionado pela caminhada, muitos estudos têm demonstrado que o risco de sofrermos doenças cardiovasculares por andarmos mais ou menos 3 horas por semana diminui em 16%. Portanto, há vantagens para além de outras coisas, vantagens para nós a título individual. E também procurei algumas estatísticas que mostram, por exemplo, enormes diferenças de estado em que estamos no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, 11% das viagens ativas são efetuando caminhando, 1% de bicicleta e 2% em transportes públicos. Se olharmos para a Europa, na Alemanha, 22% das pessoas caminham para o trabalho, 13% utilizam bicicleta e 13% transporte público. Portanto, creio que na Holanda também os dados muito semelhantes aos da Alemanha, na Holanda, embora, por exemplo, na Holanda, em vez de 13% como na Alemanha, 25% utilizam bicicleta. Portanto, significa, e menos o transporte público, e mais também a caminhada. Portanto, isto significa que nós na Europa, se calhar, estamos numa boa posição para avançar e ser exemplo, e se queremos que estes números se tornem mais expressivos para a mobilidade ativa, há que reconhecer que é preciso de facto tomar muitas vezes medidas que não são populares, certamente, à partida, e que são muito incómodas para muita gente, porque isto tem a ver com valores, tem a ver com a cultura, é a cultura do automóvel e do estatuto social que o automóvel promove, ao contrário de quem anda de bicicleta ou a pé. E, portanto, há políticas que eu diria que, para ser mais curtinha, que há políticas que moldam diretamente, e isso tem acontecido, as escolhas de transporte individual, porque se nós definimos as condições de deslocação tendo em conta custos, benefícios, oportunidades e barreiras e incentivos e desincentivos, e são políticas que podem ser diretamente, que vão condicionar as escolhas.
mas também há, por exemplo, políticas diretas que não explicitam foco nas viagens ativas e, portanto, criam sistemas que tornam guiar e aparcar o carro convenientes e baratos e que colocam obstáculos à caminhada e outros modos suaves. Isto aconteceu, por exemplo, na cidade de Lisboa durante muitos anos. Não foi porque as pessoas ou os políticos tomaram decisões erradas, era o paradigma, era a necessidade portanto, estas foram medidas que durante muitos anos vigoraram na maior parte das nossas cidades. Afastar todo o resto para dar a centralidade ao automóvel. Mas também podemos hoje encontrar um conjunto de políticas que incentivam deslocações e modos ativos mais soft, que podem ser, por exemplo, medidas como a educação, o trabalhar os nossos valores, a nossa cultura de deslocação e de viagens, e depois também medidas mais hard, eu dizia, que é construir de facto infraestruturas para bicicletas, programas para bike share, equipamentos de apoio às bicicletas e por aí fora. E, portanto, para resumir, eu diria que encontrei, ou encontro sempre na bibliografia, 4 categorias de políticas sociais e espaciais de transporte. Uma das primeiras tipologias tem que ver com as que digamos, as políticas que se dirigem à sociedade. E essas podem ser, por exemplo, a restrição do uso do carro, redução do limite de velocidade, portanto as tais zonas de abrandamento, não é, de carros para aumentar até o uso das bicicletas, porque se nós sentimos que temos mais, se os carros andam tão devagar quanto a bicicleta, nós temos mais coragem para pegar nela, não é? Portanto isso dá-nos uma ideia de segurança, não é? A mobilidade partilhada, a política fiscal, articular o uso da bicicleta, por exemplo, ou do skate ou dos patins, o que for, com a promoção do transporte público, portanto numa articulação. E há aqui também, neste tipo de políticas que se dirigem à sociedade, eu creio que as entidades que são empregadoras, sejam públicas ou privadas, os grandes empregadores, deviam ser obrigados a ter soluções que apoiassem estas formas de mobilidade, que as promovessem de uma forma realmente interessada. Portanto, os grandes empregadores têm muita responsabilidade, okay, nesta matéria. Depois, um outro conjunto de políticas que tem que ver com o desenho urbano e o urbanismo, porque promover a vida em comunidade, estimular a vida de proximidade, bairros com mais mistura de funções, porque, por exemplo, viver nos subúrbios e trabalhar na cidade, no centro da cidade, é uma coisa horrível. E, portanto, há outras soluções, há outras, digamos, outras políticas que encorajam, no fundo, a expansão urbana, que articulam a expansão urbana com o sistema de transportes. São, digamos, conhecidos como Transport Oriented Development, que tem sido aplicada em várias cidades. Por outro lado, também podemos promover a existência de paragens para transportes públicos, mais ou menos a 15 minutos de distância das nossas portas da casa, e junto a equipamentos. Isto vai aumentar naturalmente as densidades, mas também podemos, por exemplo, aumentar a largura das estradas ou das ruas. Isto fez-se no Saldanha, fez-se na cidade universitária, promovendo a conectividade a pé, portanto estabelecendo passadeiras e, portanto, caminhos que permitam a conectividade. Depois há um outro tipo de políticas que são as políticas que se dirigem às vias específicas para walking and cycling, ou seja, para caminhar e andar de bicicleta, que são, por exemplo, passeios mais alargados e passadeiras e caminhos específicos dedicados ao uso da bicicleta ou da caminhada. Isto vai reduzir o risco de acidentes, aumenta o conforto da deslocação, e isto no sentido de incentivar que estas coisas se façam para estimular a viagem para o trabalho. Não é para simplesmente também recriarmos. Por isso é que eu digo que isto tem que ver, as medidas também têm que ver muito com os empregadores. E, portanto, naturalmente que estas vias têm que conectar as zonas de residência, as áreas de residência com as de trabalho, porque muitas delas estão separadas e, portanto, promover este commuting ativo, também para mobilidade casa-trabalho e escola, etc., promover parqueamentos para bicicletas e coisas desse género e chuveiros e cabecifos no trabalho. E ainda dito de outra maneira,
A estrada deve ser partilhada, não deve ser apenas do carro. E isso é que tem sido o paradigma nos últimos tempos. E por fim, também há um conjunto de políticas que podem ser dirigidas para as pessoas, são as tais soft, de educação, comunicação, campanhas de sensibilização, incentivos financeiros, como agora estão a acontecer para a compra de bicicletas, campanhas publicitárias nas escolas, alertar para as vantagens para a saúde, ambiente, etc. Deixem só contar-vos, eu termino aqui já, nesta minha primeira intervenção, só contar-vos uma história muito curtinha. Vocês sabem que o IGOT se situa na cidade universitária num edifício que não era nosso, pronto, não foi construído de raiz. Na altura, quando nos foi apresentado a obra do nosso edifício, estivemos ali 2 horas a escutar uma equipa de arquitetos, que ele tinha planos para tudo. Eu, a certa altura, ponho o dedo no ar e pergunto, e desculpem lá, eu gostava de fazer uma questão que tem que ver se é possível que o novo edifício venha a ter chuveiros, é a minha ideia, chuveiros para tomarmos banho, porque eu gostava de vir de bicicleta, até porque na altura tinha havido um engenheiro, um técnico, que fez uma tese de doutoramento sobre a possibilidade de se viajar para Lisboa de bicicleta para o trabalho, que não seja apenas por divertimento aos fins de semana. E eu estava muito entusiasmada com essa ideia e comecei a pensar, de facto, gostava de fazer o mesmo. Então, quando perguntei se íamos ter casas de banho com chuveiros, era como se eu tivesse pigs in space, não, nem pensar, a resposta foi logo não, mas não porque, no final, fizeram uma casa de banho, acho eu, com chuveiro, mas foi para os funcionários do bar. Nós não, portanto, uma pessoa pode ir, e nós assistimos isso em muitas cidades no mundo, em que as pessoas vão de jogging, vão de treino, levam atrás a mochila, chegam ao trabalho, tomam um duche e a seguir estão a trabalhar. As próprias infraestruturas também deviam ter este tipo de incentivos, não é? E, portanto, o que eu quero dizer é que isto é uma coisa que tem que ser articulada, não pode ser apenas o presidente da junta de Alvalade a trabalhar, tem que estar todos a trabalharem e outras entidades na cidade de Lisboa, por exemplo. E isso acho que é algo que de facto não é fácil, mas que temos que caminhar para lá. E pronto, por agora também me calo, já que não falei demais. Obrigada. Obrigada, professora. Professora Killing. Ok. Estão-me a ouvir bem, não estão? Sim, estamos. Pronto. Eu quero agradecer e felicitar a Associação Académica da Universidade de Lisboa, cumprimentar a Viviana, que eu creio que terei sido teu docente em várias unidades curriculares, penso eu. O Zé António Borges, meu presidente da Junta de Freguesia, a Margarida, que eu tenho a felicidade de acompanhar numa série de cadeiras, e que é atualmente a coordenadora da licenciatura de Planeamento e Gestão do Território. Portanto, é de facto uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu tinha pensado acompanhar a minha apresentação com uma série de fotografias que calham efetivamente sobre o território de Alvalade, da freguesia de Alvalade, e acima de tudo na tentativa de organizar um conjunto fotográfico que de certa forma também compagina a evolução do bairro e de certa forma as contradições que também ele nos oferece precisamente na ótica da organização formal do desenho urbano, com as contradições atuais relativamente às questões do automóvel e da evasão do automóvel no espaço urbano. Se me permitem, então eu vou buscar. Pronto. Ops. E agora já me enganei, porque isto... Não sei, já estou a perder a... Pronto, isto começa com uma frase retirada num pedacinho de um poema que é universalmente conhecido, do Charles Baudelaire,
escrito em 1857, e ele parece-me realmente uma expressão lapidar para início de conversa, sobre a rapidez inclemente que algumas cidades contemporâneas assumem na transformação da sua organização espacial. Na verdade, como nos afirma o Álvaro Domingos, que é um geógrafo que nós, eu e a Margarida, gostamos bastante, ele diz-nos que o tempo é a matéria-prima da cidade em movimento. No caso particular do bairro de Alvalade e do território que deu origem, onde se inscreve não só o bairro de Alvalade, mas também o campus universitário, passámos realmente num período de arrabalde rural para um período de plena consolidação urbanística, desenvolvido num período de consolidação do Estado Novo, e isso deu origem a um território planeado, aquilo que nós consideramos uma estratégia de planeamento. Bom, sobretudo o bairro de Alvalade, este esquema que vocês veem agora, através do plano de urbanização da zona sul da Avenida Alferes Malheiro, que é a atual Avenida do Brasil, aprovado em 45 e começado a ser consolidado em outubro de 46, ele desenvolveria realmente uma organização da sua área interior que, curiosamente, isso aqui é muito interessante, foi apoiado numa estrutura viária principal. A Avenida de Roma, esta que vocês veem aqui, a Avenida da Igreja, a principal área ou principal tecido comercial, e a Avenida do Rio de Janeiro. Com base nesta organização, foram definidas 8 células, que estão aqui bem plasmadas, e cada uma delas tinha um conjunto de unidades de urbanização bem distintas, bem definidas, assim podemos dizer, com características tipológicas muito distintas, em torno sempre de um equipamento escolar. Portanto, isso foi a base, se assim podemos dizer, do desenho urbano, sendo que aquelas células que depois vieram a ser construídas numa fase posterior não desenvolveram este germe ou este embrião inicial do ponto de vista urbanístico. Bom, ora, uma das premissas, se assim podemos dizer, portanto, uma das premissas mais interessantes nesta organização urbanística, deste plano de urbanização, que felizmente ainda subsistem na atualidade, radica exatamente na sua qualidade do desenho urbano. Quer nas células de renda económica, que estão aqui apontadas como 1 e 2, quer naquelas que já condicionavam um arrendamento livre, ou pelo menos um arrendamento de condicionado, que era um bocadinho diferente daquele que foi estabelecido precisamente para estas duas células. Uma das características mais interessantes, efetivamente, foi, para além desta estrutura e desta organização do desenho urbano, foi precisamente a organização e o desenho do seu espaço público. No caso particular da célula 1 ou mesmo da célula 2, neste caso particular, o que vocês estão aqui a ver é precisamente o desenho da célula 2, daquela que foi e que é conhecida como a célula dos corchelos. Nós conseguimos aferir na sua composição, na composição do seu desenho do espaço público, uma mescla entre elementos de morfologia da cidade tradicional, que estão aqui perfeitamente evidentes, com aqueles que, de certa forma, iriam sortir ou iriam ser bebidos
dos conceitos urbanísticos da cidade-jardim, quer através de caminhos pedonais. Nós aqui temos precisamente uma das fotografias atuais onde se consegue perfeitamente perceber essa evidência. Esses caminhos pedonais que fundamentalmente davam acesso ao coração dessa célula, que era o equipamento escolar, quer também pela multiplicação de espaços verdes com forte presença da natureza no seu interior. E isto é perfeitamente evidente também neste conjunto de impasses urbanísticos, como vocês veem e como estão agora a observar. Mas isso também era muito presente, se assim podemos dizer, neste admirável bairro das Tacnas, a célula 8, desenhada por dois arquitetos modernistas, o Formosinho de Sanches e o Rui Otoguia, que apresentam no seu desenho uma revolução, se assim podemos dizer, face àquilo que nós estávamos a ver nas fotografias atrás. Essa revolução dá-se fundamentalmente com a aplicação de alguns códigos de urbanísticos muito ligados ao movimento modernista. E aquilo que nós vemos, e que é realmente revolucionário, se assim podemos dizer, na concepção dos espaços pedonais e dos espaços públicos, é esta ruptura profunda que se dá com a ótica de quarteirão fechado, que aparecia muito e que aparece muito precisamente na cela 1 e cela 2, e aquilo que é substituído é uma ideia de espaço amplo, verde, habitado, claramente separado do eixo viário, que é exatamente um dos pressupostos do movimento modernista que nasce através da Carta de Atenas, e cria, digamos, se assim podemos dizer, um amplo espaço ajardinado que se evidencia em toda a sua plenitude, precisamente porque há aqui um conjunto de pilotes, por isso é que se chama Bairro das Tacnas. Bom, acontece que esta cidade bem desenhada, se assim podemos dizer, e tão bem planeada pelo arquiteto Faria da Costa, que foi o arquiteto que desenhou este plano de urbanização, e pelos demais arquitetos que pensaram este belo tecido urbanístico, não previu a invasão do automóvel nesta parcela territorial. E, portanto, isto aqui que vocês veem, felizmente já está um bocadinho melhor, porque houve, de facto, um trabalho da parte da Junta de Freguesia de Alvalade e da Câmara Municipal, mas aquilo que nós evidenciamos aqui, e que se multiplica, como é natural, quase como um direito ubíquo, se assim podemos dizer, por grande parte da cidade de Lisboa e, na verdade, por quase todas as áreas urbanas, é uma invasão do espaço público, por vezes, e muito, também a invasão do espaço pedonal pelo automóvel. Qual é que são as consequências? Bom, numa obra muito importante que nós, precisamente numa das disciplinas, ou numa de unidades curriculares que são trabalhadas e que são coordenadas pela professora Margarida Queiroz, utilizamos um livrinho muito importante, já bastante antigo, mas muito presente e ainda muito contemporâneo, que se chama Paisagem Urbana. Bom, esse livro foi escrito por um urbanista chamado Gordon Cullen, e este velho aliado das nossas aulas assevera e diz-nos que esta invasão levou e eu vou ler ipsis verbis, ao desaparecimento da diversidade e da personalidade das superfícies pavimentadas. E também a invasão das zonas reservadas aos peões. Por isso,
é tão importante mitigar esta dependência face ao transporte individual motorizado, aumentando, como foi dito, e bem pela professora Margarida e pelo Zé António Borges, por um lado, aumentando a eficiência energética do sistema urbano, promovendo uma alteração na repartição modal que visa uma maior racionalização, se assim podemos dizer, da utilização das deslocações a pé, de bicicleta e dos transportes públicos. Na cidade de Lisboa, foi implementado, eu não diria que é recentemente, mas já há alguns anos, um plano de ação de mobilidade sustentável que se chama PAMUS, que, de certa forma, parece conformar, se assim podemos dizer, um conjunto de soluções que vejo como bastante interessantes e que visam precisamente melhorar o modo pedonal, tornando os percursos pedonais inclusivos, contínuos e garantindo canais livres de obstáculos. Precisamente aquele conjunto de estratégias que a professora Margarida já observou e apresentou. E também, como se evidencia neste belo pedaço do Jardim do Campo Grande, uma aposta importante nas opções cicláveis, como uma alternativa real à mobilidade cotidiana, sobretudo nesta relação muito importante e muito presente entre os interfaces tidos como pontos de rebatimento da rede metropolitana e que é tão importante, por exemplo, para a nossa população estudantil no campus universitário. Tanto pela interface que existe no Campo Pequeno, como também na interface que existe mais à frente do Campo Grande. E, por fim, numa rede de transportes públicos que me parece que tem de ser mais competitiva, e quando eu digo competitivo, face ao transporte individual, mas numa ótica que se estruture a uma escala metropolitana. Portanto, isto também é uma tentativa que tem vindo a ser desenvolvida e avançada pelos municípios presentes na área metropolitana de Lisboa, e só assim é que nós conseguimos realmente vencer esta invasão, de facto, é bastante perniciosa para a vivência e a qualidade de vida. Por fim, deixem-me acabar com esta fotografia, porque eu acho que nos compete a todos, agentes não só de algum capital de conhecimento, planeadores urbanos, gestores autárquicos, mas cidadãos em geral, promover esta gestão da mobilidade mais participada e inclusiva. Por isso eu acho que é mesmo simbólico eu terminar, pelo menos esta minha primeira intervenção, com este pequenino exemplo do Padibus, que leva os meninos a pé do trajeto de ida e volta para a escola, sempre acompanhados por adultos, precisamente porque este envolvimento se faz desde pequenino e fazendo este envolvimento de cidadania ativa logo quando eles estão na escola primária, certamente iremos colher frutos para o futuro. Está bem? E obrigado. Obrigada, professor. Como pudemos ver, são várias iniciativas dentro da mobilidade pedonal e vários os benefícios em promover e aderir à mesma. Como referiu a professora Margarida, não só a nível da saúde, mas também a nível económico, podemos ver que existem vários os benefícios, que são vários os benefícios no caso, como reduzir a despesa média das famílias portuguesas, tanto a nível privado como público, acabar com o desconforto da poluição atmosférica e sonora, bem como, e acho que é bastante importante, a vivência nas ruas e reduzir a sinistralidade. Passo então por colocar a primeira questão ao professor Aquilino. Como é que devemos olhar para o espaço público quando falamos de mobilidade pedonal?
Ok. Eu acho que é precisamente tentando complementar estas valências que já foram amplamente, digamos, faladas pela professora Margarida e pelo José António Borges. Há uma tentativa sempre de complementar essas valências, complementar e, de certa forma, dando conquista, que eu acho que isso é muito, muito importante, dando conquista ao peão, na tentativa e na necessidade de ter uma presença muito marcante na cidade e nos ritmos cotidianos. E isso é uma luta incessante. Deixem-me só vos testemunhar. Eu sou pai muito recentemente e a conquista que se faz de andar num espaço exclusivamente pedonal com um carrinho de bebê é uma tarefa, por vezes, verdadeiramente hercúlea, não é? Porque é muito difícil. Portanto, essa necessidade de precisamente como eu estava a dizer, haver um compromisso de cidadania de todos, daqueles que andam nos eixos viários e no espaço pedonal, é uma necessidade de compromisso e de respeito por todos, por esses espaços que são espaços que devem estar precisamente exclusivos a essas tarefas e digamos a essas tarefas espaciais dentro da cidade. Muito recentemente, aconteceu um episódio muito, muito complicado digamos, na fronteira do campus universitário. Foi precisamente um atropelamento de uma rapariga que estava com uma bicicleta que ia passar numa zona semaforizada e que estava precisamente na altura em que lhe permitia passar, que era na altura de verde de passagem, e houve precisamente um automóvel que não cumpriu as suas regras e que, infelizmente, a atropelou. E essa é uma situação muito constante e muito presente. Portanto, por isso mesmo que eu acho que há, da nossa parte, um apelo permanente no sentido de continuadamente haver uma atitude de cidadania e de educação permanente no sentido de dotar as cidades mais inclusivas e mais amigas e mais respeitadoras de todos. Penso que acima de tudo, essa é a grande lição e a grande necessidade que nós temos de prever nos espaços públicos. Obrigado, professor. Passo então a palavra ao José. Obrigado. Eu ouvi com atenção e com gosto a professora Margarida e a professora Aquilino e se calhar com alguma vaidade, mas senti que estávamos a ir no caminho certo aqui em Alvalade. E há uma coisa que é óbvia e quem conhece o território minimamente, não é preciso conhecer muito bem, percebe da importância das coisas que nós estamos aqui a falar. É que neste momento o peão é o elo mais fraco na cidade. E isto é uma tendência que está a ser combatida. A Câmara Municipal de Lisboa tem feito um trabalho muito importante que nos últimos anos tem mudado esta panorâmica. As juntas de freguesia, com os contratos de delegações de competências, têm feito intervenções, dependendo das juntas, evidentemente, mas muito importantes, que acrescentam aquilo que a Câmara tem feito. Por exemplo, o Aquilino mostrou algumas fotografias do bairro das Caixas. A intervenção foi absolutamente essencial na criação do bairro Zona 30, bairro das Caixas, bairro de São Miguel, Zona 30 com via partilhada. A partir do momento em que isto foi feito em toda a extensão do bairro, a convivência, que é a boa convivência, que é o objetivo máximo da vida em comunidade, tornou-se possível. Que era uma coisa que não existia. A Avenida da Igreja
chegou a ser havia o arruamento com mais atropelamentos em passadeira da cidade de Lisboa, o que era uma coisa absolutamente inaceitável. O problema ainda não está resolvido, objetivamente, por causa do estacionamento em segunda fila, o estacionamento antes das passadeiras, a larga extensão das passadeiras que deviam ser reduzidas, estreitadas, as zonas de passeios para as pessoas não terem que atravessar 12 metros de passadeira. Isso é um trabalho que está a ser feito, que começou com a intervenção no bairro das Caixas, bairro de São Miguel, com as zonas 30, com a valorização da mobilidade pedonal, mas é um trabalho que não pode parar. E a outra fotografia que o professor Aquilino mostrou da Avenida no final das Estados Unidos da América mostra por exemplo, uma avenida onde é um absoluto terror o transeunte, a pessoa, não é? O cidadão, utilizá-la pedonalmente. Não apenas porque é muito complexo e moroso passá-la de um lado para o outro, porque só podes fazê-lo em pequenos, de longe a longe, espalhados pela avenida, e porque, objetivamente, é uma autoestrada dentro da cidade de Lisboa. E isto não se compadece com aquilo que deve ser um espaço urbano de paz e de tranquilidade. As pessoas que usam os Estados Unidos da América usam-na em sobressalto. E isso não é aceitável num espaço urbano. E, portanto, há um trabalho tremendo a ser feito. Há um trabalho também, por exemplo, a Avenida de Roma, de maneira muito diferente, também tem que ser feito e que está a ser programado para breve trecho isso acontecer. As pessoas nem sempre usam argumentos muito contraditórios, porque há objetivamente uma necessidade de impor as ciclovias, por exemplo, que tem que naturalmente isso é indubitável, roubar espaço aos automóveis, não será nunca aos peões, e que, portanto, vai criar este constrangimento que nós temos que aceitar, mas que também vai valorizar o peão, porque neste momento os próprios ciclistas, as pessoas que usam a bicicleta, têm medo de usar a estrada, de tal maneira ela é violenta, e preferem usar o passeio. E depois o passeio passa a tornar-se violento para quem anda a pé. E, portanto, nós não podemos viver numa circunstância de angústia coletiva, em que o ciclista tem medo de andar na estrada, em que o peão tem medo de andar no passeio e em que apenas o automobilista se sente confortável no seu domínio dentro da cidade. Isto é uma política que tem vindo a mudar. Eu gostava só de dar alguns exemplos do trabalho que nós temos feito este mandato, que eu acho que consubstancia uma mudança objetiva das políticas urbanas em Alvalade de mobilidade. Nós este ano, este mandato, criamos mais de 200 de lugares exclusivos para motociclos, que é também já um grau mais intermédio da utilização de veículos dentro da cidade, mas criamos sobretudo 32 bolsas de estacionamento de bicicletas dentro do bairro, em particular na zona do bairro das Caixas, onde há uma utilização muito grande, devido precisamente à criação das zonas 30 com vias partilhadas, de pessoas para a utilização de bicicleta. Foi reabilitada toda a ciclovia da Avenida do Brasil e está programada a reabilitação da ciclovia do Campo Grande, que, tal como eu tinha referido no início, teve problemas enormes, porque os Pinheiros Mansos, foi construída sobre a raiz dos Pinheiros Mansos, que ao fim de 3, 4 anos tinham destruído toda a ciclovia, portanto a ciclovia será reparada e possivelmente mudada ligeiramente de lugar. Houve uma expansão muito grande da rede ciclável, todo o bairro das Caixas passou a ser via partilhada e, portanto, foram vários os quilómetros de rede ciclável acrescentados à freguesia, e tivemos um crescimento na rede de bicicletas partilhadas, a rede gira, para um total de 24 estações no próximo ano, o que significa um crescimento superior a 70%, porque em outubro de 2017 havia apenas, penso que 10 estações de gira na freguesia. E este é um trabalho, em particular, da rede ciclável da Câmara Municipal de Lisboa, aqui em particular apenas com expressão no território de Alvalade. A arrumação dos automóveis e a valorização das restantes mobilidades permitiu conciliar o uso do espaço público na cidade.
houve 2.350 metros quadrados de novos passeios, houve 62 passeios que foram rebaixados para dar lugar a passadeiras com melhor capacidade de mobilidade, e retiramos da via pública 47 objetos que impediam, e isto é muito importante, isto também, a certa altura, para quem se lembra da cidade, ela estava cheia de postes e postinhos e indicações e letreiros e sinais que muitas vezes dificultavam a vida do peão. Nós retiramos 47 objetos da via pública que eram destes problemas, e interviemos em 3.500 metros quadrados, que eram áreas de estacionamento selvagem, e que neste momento deixaram de ser, porque, regra geral, esse estacionamento selvagem era feito à mercê da capacidade de mobilidade pedonal. Claro que isto significou uma introdução sistemática dos pilaretes. Os pilaretes são um mal necessário, são uma espécie de aparelho que a cidade tem posta em si, porque são feios, mas são uma estrutura necessária para corrigir este mau uso que é feito do espaço público. É evidente que, e a professora referiu essas formas de política, é um trabalho educativo que tem que ser feito na maneira como as pessoas acham, no direito que as pessoas acham que devem ter ou não de utilização do espaço público. Neste momento está em curso toda a reabilitação, o projeto de reabilitação e ordenamento da Avenida H. Coutinho, que é um eixo central de uma ligação há muito tempo por fazer dos Olivais com o Arieiro e com Alvalade. Há uma valorização também que está a ser trabalhada da ligação da Cidade Alta, da Alta de Lisboa, ao Planalto de Alvalade e Arieiro, com depois a ligação subsequente à Baixa e ao centro histórico. E há também um reforço da oferta de transportes públicos, em particular da Carris, com a introdução da carreira de bairro. Isto é muito importante, porque nós, em Alvalade, é muito difícil ter um discurso que contraria a necessidade de implementar mudanças tendentes à valorização da mobilidade pedonal. Porque nós temos 5 estações de metro em Alvalade, entre Campos, Cidade Universitária, Campo Grande, Roma e Alvalade. Temos 2 estações de comboio, Romarieiro e Entre Campos. Temos um conjunto enormíssimo de carreiras a Carris. Temos o interface do Campo Grande. Temos agora a introduzir, a muito breve trecho, a carreira de bairro. Temos a construção que está a ser feita, o Campo Grande é exemplar, a ligação que está a ser planeada de ciclovia pela Avenida de Roma, com a ligação à Avenida do Brasil e à alta da cidade, será essencial nisto. E isto acaba com o discurso de que em Alvalade o automóvel tem que continuar a ser valorizado. Há famílias que têm 5 agregados familiares, têm 5 automóveis, nós responsáveis políticos, não podemos enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que o espaço público será utilizado para que um dia elas venham a ter 5 lugares de estacionamento para o seu apartamento. Isso é mentira, isso nunca vai acontecer, e é importante que as pessoas não votem em pessoas que prometam essa quimera que nem sequer era desejável, mesmo que pudesse ser cumprida, porque o espaço público é um bem escasso e tem que ser gerido nesta comunidade, como nós temos vindo aqui a falar. Dar uma nota, nós não temos, na verdade, o que a professora Margarida referiu, de facto é muito importante, e eu admito que ainda não tinha pensado nessa questão, a questão do balneário no posto de trabalho. Porque se é verdade que nós no posto dos trabalhadores da higiene urbana temos um balneário, também é verdade que o posto de higiene urbana está localizado num sítio onde é muito complexo a utilização de bicicletas. Mas nós, junto à freguesia, compramos bicicletas elétricas para a utilização dos trabalhadores dentro da freguesia. Ou seja, os trabalhadores deslocam-se preferencialmente dentro de bicicleta, que são da junta de freguesia, e os carros que nós temos, as carrinhas de higiene urbana, são todas elétricas. Isto é uma forma de assumirmos um compromisso também com a sustentabilidade ambiental. Enfim, eu acho que tem sido feito um trabalho muito importante de valorização pedonal. É um trabalho que não está terminado, é um trabalho que tem que continuar, mas acho honestamente que é um trabalho, e eu acho que isto é importante, é um trabalho que é feito a contragosto de um conjunto muito grande de pessoas.
E daí as ações de sensibilização, a necessidade de discutir as alterações do espaço público com as pessoas, nem sempre com a convicção de que vamos mudar a ideia às pessoas, mas pelo menos para fazermos a nossa parte daquilo que deve ser naturalmente qualquer discussão pública, que tem que passar por conversar com as pessoas, até porque dessas discussões resultam muitas vezes contributos muito, muito válidos, mas assumir, sem problema nenhum, de que há visões distintas para o território e que nós, de acordo com o nosso modelo programático, político, temos uma visão, e se tivermos um mandato para impor, para implementar essa visão, devemos fazê-lo. Agora, é um caminho que é difícil. Mas nós provavelmente teremos eleições autárquicas. Eu acho que, para a discussão que nós estamos a ter agora, as próximas eleições autárquicas, estou convencido, terão 2 temas centrais: a habitação e a mobilidade. E nós vamos perceber, para quem estuda este assunto, ou para quem tem interesse nele, a maneira como os partidos políticos se vão posicionar face a este assunto. Este assunto determina a visão mais ou menos estruturada e estruturante que os partidos terão para a vida nas cidades. E isso será muito significativo de observar. Obrigada, José. Teremos tempo para falar sobre outras iniciativas, além da freguesia de Alvalade. Passo então a palavra à professora Margarida Queiroz e dizer que temos algumas questões já levantadas pelo público. Então, vou tentar ser breve relativamente a esta questão sobre como devemos olhar para o espaço público, até porque os oradores que me antecederam já disseram a maior parte das coisas que eu acharia correto dizer. E começo até por dar os meus parabéns àquilo que está a acontecer na freguesia de Alvalade. Acho que o trabalho é extenso, é profundo e é amadurecido e está a ser feito certamente por uma equipa que sabe o que está a fazer. E eu começo por pegar numa das ideias, que é o espaço público é de facto um bem escasso, e enquanto tal eu vejo, talvez agora numa perspectiva mais teórica ou menos centrada no bairro A ou B, mas acho que tem que ser ou deve ser pensado de forma a oferecer escolhas, a que possa ser inclusivo, diverso, acessível a todas as pessoas, deve ser cuidador, e cuidador no sentido de que nós fizemos muito a cidade, durante o século XX talvez, a pensar no trabalho pago, e nunca naquilo que é o trabalho de cuidado. E no espaço público passa-se muita coisa relacionada com o espaço, com cuidado, e portanto eu vejo que, do ponto de vista formal, o espaço público deve derrubar barreiras, tanto no sentido físico como também no psicológico. Porque, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, agora muito prático. Muitas senhoras de uma certa idade usam menos o espaço público do que deveriam, porque simplesmente não há casas de banho públicas. As casas de banho é um tema de debate atual, importante e todavia completamente esquecido. Mesmo as raparigas, enfim, portanto, o derrubar barreiras não só no sentido físico, mas também quem pode frequentar, para quem é que se vai sentar e quem vai ficar. E portanto, eu diria que é importante que o espaço público convide não apenas a ser atravessado, mas a ser algo onde nós queiramos ali passar o nosso tempo, que convide à permanência. Isso é uma coisa que nos dias de hoje é muito difícil de conseguir, porque tantas outras coisas se atravessam nos interesses do espaço público. Portanto, acho que deveria ser um quadro, não é, que permita a diversidade e a escolha, a inclusão. Existe um texto muito interessante, eu nunca dou nas aulas porque isto já é para o nível dos mestrados e depois nunca lá chego. Há um arquiteto muito interessante, que é o Christopher Alexander, que escreveu em 1965, ou assim, um texto que se chama The City is not a Tree. E o que é que ele quer, o que é que ele está a fazer com este The City is not a Tree?
é precisamente uma crítica ao movimento moderno na construção das cidades, onde os elementos urbanos, que ele considera os nós, reagem de forma ordenada e simplificada e conectam apenas com os nós na sua proximidade. E, portanto, isto remete-nos para o pensamento do zonamento que produziu áreas monofuncionais, e isto reduziu a escolha e a diversidade dos usos, áreas onde o automóvel domina, as pensas dos peões, onde um aspecto importante que ainda não falámos, que é a privatização, ou pseudo-privatização, ou não sei bem, ou quase privatização de partes do espaço público, levam à exclusão de grandes porções da sociedade. E, portanto, esta é uma visão muito comprometedora da riqueza e complexidade urbana, e o Christopher Alexander faz esta crítica. E eu gostaria, não é, que deveríamos pensar em produtos de desenho urbano, porque eu acho que o desenho é importantíssimo aqui também, porque vai implicar a liberdade do movimento, a ideia de permanência, o acesso a equipamentos e amenidades disponíveis para as pessoas, e, portanto, temos que pensar no espaço público de forma em que as pessoas queiram lá estar, queiram caminhar, e para isso é preciso criar redes de caminhada atraentes, seguras, e, portanto, como alternativa ao uso do veículo particular, porque se eu sentir essa tentação, eu certamente largarei o carro, e portanto, esta conexão é muito importante, porque o Aquilino falou, agora aquilo é um pai pós-moderno, portanto, vai com a criança, vai passear a criança e, portanto, está a fazer trabalho de cuidado, ele vê-se desgraçado para atravessar certas partes da cidade, com o carrinho de bebê. Então é um exercício que eu às vezes gostava que os nossos políticos andassem mais a pé e menos de automóvel e menos vigiados pela polícia, e se comportassem como cidadãos e cidadãs normais e vissem o que é que se passa, estas funcionalidades dos espaços supostamente neutros. Portanto, eu creio que é preciso as pessoas quererem, e para quererem, o desenho do espaço público tem que mostrar que a pessoa é querida lá, é para ela que aquilo está feito. E, portanto, a estrutura da caminhada tem que ser confortável, deve estar em rede, portanto, eliminando as descontinuidades, que são absurdas na maior parte dos casos, e mostrar às pessoas que elas são a prioridade. O Jean Gehl, não é, quando escreveu aquele livro Cities for People, destaca precisamente como as pessoas optam por caminhar e passar tempo em lugares onde, quando um ambiente de rua, de bairro existe, esse ambiente aconchegante existe. E para isso eu acho que, no nosso caso, que trabalhamos em planeamento, acho que devíamos apostar mais na produção de indicadores de espaços públicos, de tais espaços públicos cuidadores, inclusivos, diversos. Neste momento há índices de caminhabilidade, não sei quantos índices construídos, são uma ferramenta de planeamento muito interessante que permitem mensurar as características do ambiente urbano que são determinantes para a circulação de peões. Portanto, há muito trabalho para fazermos, e eu vejo sempre, muitas vezes, o trabalho que é feito pelos nossos estudantes e que é privilegiado, é sempre pensar nos sistemas de transporte, assim, naquela coisa meio abstrata da engenharia, e não nesta coisa de pensar na pessoa, e nas pessoas, na qualidade, e, portanto, trabalhando mais a nível do peão, da pessoa, para devolver, e claro, como diz o José Borges e bem, claro, isto afeta os interesses de algumas pessoas, mas planearem isto mesmo implica conflito, e sentar as pessoas todas a uma mesa e ouvi-las, sobretudo quem é mais invisível, é que é uma grande dificuldade, é um grande desafio. Eu lembro-me, já agora não sei se estou a falar há tempo demais, mas lembro-me de um exemplo muito interessante em Barcelona, que é o Forat, chamado Forat de la Vergonya, que é mesmo ao lado, mesmo ao lado da Sé e do Mercado de Santa Catarina,
O Mercado é uma obra de arquitetura fabulosa de um arquiteto italiano que até já morreu, mas eles tiveram uma política de reabilitação dos mercados, os mercados passaram a ter restaurantes lá dentro, vende-se o peixe e a carne que se come nos restaurantes, tem internet, isto é uma coisa já há muitos anos. E ao lado há um bairro de imigrantes e esse bairro tinha projetado um jardim e um parque de estacionamento, porque as pessoas que vão visitar aquele centro histórico não têm onde estacionar. Houve um movimento contra aquela iniciativa. Porquê? Porque estes imigrantes naquele sítio plantavam as suas couves, apanhavam sofás que estavam na rua e objetos e, portanto, fizeram o seu próprio jardim. Estava projetado um jardim com uma grife de um arquiteto conhecido e lá por baixo estacionamento. A pressão foi tanta da população que o que lá está hoje é um compromisso das duas coisas. Lá fizeram o parque de estacionamento, claro, mais pequenino do que estava projetado, mas o que está lá em cima é um pequeno jardim feito pelas pessoas que ali vivem. E não precisa de uma grande assinatura de um grande arquiteto, nem nada disso. E é um espaço onde as pessoas querem estar. Então puseram lá uma placa chamada Fora della Vergogna, que era para mostrar realmente a vergonha que era não os ouvirem, não quererem que eles de facto estivessem ali no espaço público, porque aquela iniciativa era para os afastar e levar para lá os turistas, etc, etc. E portanto continuar a vender a cidade para quem tem dinheiro para pagar. E, portanto, isto é um dos múltiplos exemplos que eu tenho na minha cabeça. Desculpa, já falei demais. Obrigada, professora. Eu, se calhar, dado o tempo em que vamos e certamente algumas das questões que estavam no nosso programa acabaram por ser aqui referidas, posso então colocar as questões do público e posso começar com o professor Aquilino Machado. A primeira pergunta é do Hélder Semedo e o mesmo questiona se haverá a possibilidade da cidade universitária ser 100% pedonal com a criação de um túnel que liga o Campo Grande e o Hospital de Santa Maria. Bom, parece-me, acima de tudo, eu não sou engenheiro de tráfego, mas parece-me que isso seria certamente uma ideia pouco adequada, não é? Porque a perspectiva é a seguinte, a perspectiva é no sentido de não trazer o automóvel para o centro da cidade. E isso, efetivamente, é algo que se configura muito na Avenida Forças Armadas e na sua continuidade pelos Estados Unidos da América, que de certa forma funciona e sempre funcionou como um eixo era o eixo de circunvalação, se assim podemos dizer, que unia duas partes distintas da cidade, a parte que vinha do Vale de Alcântara até ao Braço de Prata, e essa ideia é exatamente a ideia que se pretende, de certa forma, erradicar da cidade de Lisboa, que é de trazer mais automóveis e de facilitar eu diria, esse ritmo de velocidade para o interior. A ideia passa precisamente pelo contrário, é de deixar os carros em casa, se assim podemos dizer, nas áreas da periferia, nas áreas periféricas e nos concelhos da área metropolitana de Lisboa, e sim, de uma forma adequada, utilizar os transportes públicos. E é nessa perspectiva, é nessa política que nós devemos investir. Portanto, devemos investir no sentido de rentabilizar e de melhorar a qualidade dos transportes coletivos, para que as pessoas deixem os automóveis em casa, venham de transportes públicos e assim consigam garantir uma cidade que já foi concebidamente desenvolvida e muito bem pela professora Margarida e pelo Zé António, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos espaços públicos. E facilitando, naquilo que eu também disse há pouco, uma maior ligação entre os interfaces de transporte coletivo e os nossos locais de trabalho, ou os nossos locais de estudo. E como é que nós conseguimos fazer isso? Melhorando a qualidade dos espaços pedonais e melhorando também a qualidade dos espaços de mobilidade
suave ou de mobilidade sustentável, nomeadamente construindo ciclovias independentes ou, quando são em áreas de eixos estruturantes, ou eventualmente em áreas de eixos ou de estrutura viária local, simultaneamente com os eixos viários. Portanto, só assim é que nós conseguimos ter uma cidade saudável, justa, equitativa e inclusiva. Trazendo automóveis para a cidade, não cumprimos essas metas, que são metas exigidas, quer por nós, quer pelas gerações vindouras e por aqueles que nos dão o dinheiro para os financiamentos, ou seja, a comunidade, a União Europeia. Só com esta visão organizada, estruturada, é que nós conseguimos realmente combater o automóvel no centro da cidade. Posso só dizer uma coisa? Sim, claro. Eu acho que o Aquilino tocou a resposta foi a resposta que tocou num ponto essencial. Eu gostava apenas de acrescentar o seguinte: quando nós pensamos, ele falou nisso, na justiça espacial e no direito à cidade, porque é o que é, de facto a Constituição da República Portuguesa diz que todo o cidadão tem direito à habitação, mas não está lá escrito, eu pelo menos desconheço, mostrem-me a linha onde isso está escrito, que todo o cidadão tem direito a ter um carro aparcado na rua. Isto não faz parte daquilo que é o programa original das coisas. Invertemos tudo. Portanto, isto é uma iniciativa da Associação Académica, que já no passado vínhamos falando sobre isto, porque eu andei uma vez a tirar fotografias à cidade universitária e aquilo é um amontoado de carros. Não existe conectividade, as faculdades, as pessoas não se dão, não existem espaços ao ar livre para se fazerem, sei lá, ou quiosques, ou não tem centro cívico, não tem urbanidade, aquilo não tem, eu nem diria, não tem cívitas, não tem polis, aquilo é uma desgraça. E vocês, estudantes, deviam começar por exigir, porque já o fizeram no passado e não sei o que se passou, peço muita desculpa se sou ignorante nesse aspecto e não sei o que é que se passa politicamente, o que é que se passa ali, mas aquilo de facto nós devíamos gritar pelo direito à nossa universidade para construir as tais conectividades, espaços de anfiteatro ao ar livre, para podermos fazer espetáculos, coisas culturais. Não acontece nada culturalmente falando fora dos espaços da reitoria ou dos atos de algumas faculdades. Percebem? Eu acho que isto é... E o privilégio que os carros tiveram ao longo destes anos todos na cidade universitária é um escândalo, é um verdadeiro escândalo. E mais, houve lá uma universidade que se deu ao luxo de fechar um caminho que eu acho que é público, porque ninguém questionou isto. O Isqueté, nomeadamente, acho que é o Isqueté ou o ICS, aquela rua por trás do Igote. Estás a ver qual é aquilo? É uma rua fechada. A Faculdade de Ciências fechou-se. A Faculdade de Ciências, os 8, os C, 1, 2, 3, estão todos fechados. Mas o que é isto? Que poderes são estes? Pois vamos, o que é isto? Não é? Portanto, só olhando para o nosso pequeno cosmos, mesmo ali ao lado do bairro de Alvalade, estamos ali mesmo ao lado deste bairro tão maravilhoso, e passam-se coisas horríveis. É? Nós até há pouco tempo, tínhamos alunos espancados no jardim do Campo Grande, não é? Não era... Bom, ainda há pouco tempo aconteceu ali junto ao McDonald's. Não é? Portanto, podíamos começar por olhar novamente para aquele espaço e fazer as mesmas perguntas. Bom, não quero mais popularizar. Em relação a isso, nós temos várias iniciativas que podemos posteriormente também debater. Coloco então a próxima questão à professora Margarida. É uma questão do Pedro Vaz, que é aluno do Instituto Superior Técnico, que pergunta se haverá a possibilidade de tornar Lisboa uma cidade cada vez menos dependente de veículos, privilegiando os veículos não poluentes. Eu não serei a melhor pessoa, se calhar, para responder, mas se calhar o Zé António Borges, não é, que está ligado ao mundo mais político, eu creio que sim, que Lisboa tem dado passos importantes nesse sentido, não é? Tem-se visto, não é pacífico, mas eu já agora também tenho que vos dizer aquilo que penso, porque era, no fundo, também uma das perguntas que vocês tinham para nos fazer, que está relacionada com esta pergunta, que era como é que nós podemos, não é, promover
como é que era, a equidade no acesso e na mobilidade, eu acho que nós também temos aqui, vivemos muito uma situação de uma cidade dividida, não é? Porque quando eu percebo que politicamente é preciso tomar decisões, e as decisões são muito estratégicas, e portanto quando se qualifica uma cidade neste sentido, e quando alargamos as ruas para dar espaço aos peões, quem vão ser as primeiras pessoas a usufruir disto? Normalmente são as pessoas com rendimento mais elevado, são as primeiras enquanto beneficiárias. Veja-se o que aconteceu em Lisboa. Eu digo isto porque eu sou uma nómada urbana. Eu desde que vim viver para Lisboa, eu já devo ter vivido em 12 casas diferentes, em 12 sítios. Eles fartam-se de gozar comigo. Portanto, eu conheço bem a cidade por isso. E a última, agora já não vivo lá, mas vivia em São Domingos de Benfica. E ficava furiosa. Porque é que os percursos da Gira não entraram em Benfica? E nós é que precisávamos. Eu levava 40 minutos, porque eu gosto muito de andar a pé, eu levava 40 a 45 minutos em passo rápido para chegar à cidade universitária, por áreas urbanas que eu não posso dizer que sejam propriamente amigas, simpáticas, geradoras de segurança. Quando se passa ali, por exemplo, junto à Avenida dos Estados Unidos da América, junto à Embaixada dos Estados Unidos, temos que passar por um pequeno túnel. É absolutamente miserável, aquilo é inacreditável. Pronto, sem querer espalhar muito sobre este assunto, eu creio que é possível, tem que haver vontade política, mas temos que, de certa forma, pensar que há bairros que são praticamente ou exclusivamente residenciais, e que o espaço público não está qualificado da mesma maneira e, portanto, também não oferece as mesmas capacidades para nós nos transportarmos de formas diferentes. Posso comparar duas áreas muito diferentes em Lisboa, a Expo versus Jarneca. Vamos ver, se eu fosse o David Harvey, e alguns dos estudantes que aqui estão devem já ter ouvido falar, as prioridades seguem o capital. E, portanto, é normal, não é? É normal que isto aconteça, mas eu gostaria de fazer um apelo que era inverter a ordem das prioridades. Começar por quem mais precisa, pelos mais pobres, por quem tem menos opção. E vê-se agora, não é? Nós não temos falado na questão da pandemia, falamos muito, ainda não falamos nisso, mas de facto inverter a ordem das prioridades seria a prioridade das prioridades para o que está a acontecer, para que as pessoas possam ter de facto as tais diferentes opções. Desculpem, eu falo muito, portanto melhor é mandarem-me calar, Viviana, mandarem-me calar. Obrigada, professora. Se calhar vou colocar as duas últimas questões ao José, uma vez que são relativamente muito concretas à freguesia de Alvalade e a políticas municipais, e talvez o José seja a pessoa mais indicada, não deixando aqui o professor Aquilino de parte, para responder. Passo então a colocar a pergunta do Diogo Gomes, que é estudante do Instituto de Geografia do Ordenamento do Território, qual coloca a questão do estacionamento na Avenida da Igreja, qual é a política da freguesia? O Diogo diz que é estudante universitário e mora nesta avenida e diz que é uma questão bastante sensível para os vizinhos e para o comércio local. Posto isto, qual é a política da Junta de Freguesia de Alvalade? Obrigado pela pergunta. A Avenida da Igreja é sempre chamada à colação em momentos de discussão de mobilidade, estacionamento, etc, etc. E ainda bem, porque é objetivamente o sítio da freguesia e, porventura, um dos sítios da cidade onde são mais visíveis as tensões existentes no uso do território. Ponto. E, portanto, falar da Avenida da Igreja é falar dessas tensões e de dificuldade e da coragem em introduzir, em fazer políticas públicas de espaço público. Eu vou começar por uma história muito importante que deve estar na cabeça de todas as pessoas que têm opiniões sobre o estacionamento na Avenida da Igreja. A Junta de Freguesia de Alvalade tem uma comissão social, a Comissão Social de Freguesia, onde integram cerca de uma centena de instituições que existem na freguesia de Alvalade. São muitas porque a freguesia é grande e porque é uma freguesia onde há muitas instituições. E uma delas é o SED António Aurélio da Costa Ferreira, que fica na Rua Alberto de Oliveira,
por trás da Avenida da Igreja. O SED António Aurélio da Costa Ferreira da Casa Pia de Lisboa é uma instituição para crianças surdas e cegas, as duas coisas. A Comissão Social de Freguesia de Alvalade tem um grupo de acessibilidades. É um grupo que discute exclusivamente as acessibilidades dentro do território da freguesia. Claro que o SED faz parte do grupo das acessibilidades. E aqui há 2 ou 3 anos fizemos um passeio com as crianças surdas e cegas pela Avenida da Igreja. E a ideia era percebermos a dificuldade gritante que aquelas crianças têm de mobilidade no sítio onde elas moram. Nós fizemos, em consequência desse passeio, um conjunto muito grande de alterações de espaço público, porque nós percebemos uma coisa, é que o passeio acabou cedo. As crianças não conseguiam andar mais de 50 metros depois de sair do SED. E isto é uma coisa terrível. É objetivamente violenta. É uma coisa que... E eu já lá vou sobre a gestão conflituosa dos interesses da Avenida da Igreja, mas é uma coisa que mesmo nós, cidadãos comuns, que temos preocupações sobre o outro, etc., muitas vezes não consideramos. E a Avenida da Igreja é um sítio onde há tensões muito latentes entre os residentes, os comerciantes e quem procura o espaço quem procura o espaço não sendo nem residente, nem comerciante, e eu assumo que todos os trabalhadores que ali existem são comerciantes. Esta tensão tem-se vindo a agravar devido ao aumento da qualidade e da quantidade do comércio na zona da Avenida da Igreja, o que significa que há mais trabalhadores do comércio, há mais pessoas que procuram o território e eu imagino, com o mesmo número de residentes, mas que se tem vindo a renovar geracionalmente e, portanto, com muito mais carros. E, portanto, está criado o caldo do problema. O que é que a Junta de Freguesia de Alvalade tem feito? Em termos de estacionamento. Nós criamos 2 bolsas de estacionamento exclusivas para residentes, em 2 das ruas, a Cássio Paiva, a Marquesa da Lorne e a José de Isagüí, na verdade foram 3, porque temos vindo a falar com a comunidade ao longo dos últimos anos e percebemos que não eram apenas os peões que estavam em desvantagem, porque houve agora um conjunto de obras que terminaram no mês passado, que eram as obras do plano de acessibilidade pedonal, que foram feitas naquela zona da freguesia, foram muito importantes, o que significou que houve perda de lugares de estacionamento e houve passagem de lugares de uso comum exclusiva para residentes, porque os residentes também estavam em claro prejuízo face aos não residentes. Mas isto significava que tinha que haver uma compensação, ou pelo menos uma política alternativa que encaminhasse os comerciantes e quem procura o território não morando cá. A Junta de Freguesia de Alvalade é responsável pelo parque de estacionamento do mercado de Alvalade, na Rio de Janeiro. Nós tornamos gratuito o estacionamento a partir das 4 da tarde, em parte também para canalizar para aquele sítio o estacionamento de oportunidade no espaço tarifado da freguesia. O que acontece é que as pessoas procuram sempre o estacionamento mais rápido, mais perto do lugar onde vão, e nós continuamos com muita dificuldade em muitas vezes estar no parque de estacionamento vazio, em conseguir convencer as pessoas de estacionar ali, mesmo que tenham que andar 100, 150, 200 metros. Isto é uma dificuldade terrível e assustadora, mesmo havendo uma circunstância em que o espaço é gratuito face à alternativa em via pública. Foi criado um parque de estacionamento na Dom Rodrigo da Cunha com bilhete diário, 2 euros por dia. Admito que as pessoas que procuram um comércio ou os trabalhadores têm que andar 700 metros a pé, mas também acho, honestamente, que é fraco problema face à solução. Portanto, o que se trata aqui é muitas vezes da expectativa que as pessoas têm de que todo o espaço público seja canalizado para criar estacionamento. Essa expectativa não é legítima, e depois organizar o estacionamento de acordo com as várias vontades. Há um projeto da EML para a criação de um parque de estacionamento subterrâneo no Largo Frei Heitor Pinto, com cerca de 300 lugares de estacionamento. Eu acho que eu como Presidente de Junta não digo que não, como é óbvio, fico muito contente. Acho que é um projeto que pode acautelar algumas das necessidades que o aumento gigante da procura do território de Alvalade e do bairro em termos de comércio pode auxiliar, ou seja,
beneficia o emprego, beneficia a procura do comércio de rua face às grandes superfícies comerciais, o que significa que também estamos a auxiliar as pequenas famílias, os pequenos proprietários, a pequena burguesia, a classe média de lojistas, e portanto isso também é importante. Eu não sei se este projeto vai avançar rapidamente ou não, supostamente devia avançar durante o próximo ano, mas esta tensão, e isto para responder à pergunta e para terminar, que também me estou a alongar um bocado, esta tensão há de existir sempre. E esta tensão existirá enquanto as pessoas estiverem determinadas, moverem-se pelos seus interesses individuais, isso é normal. Engraçado, numa reunião pública de junta, uma comerciante fez uma intervenção a propósito do estacionamento na Avenida da Igreja e que dizia, imagino com alguma justiça, que a sua preocupação eram os clientes. E que, portanto, a política de passar dos arruamentos para estacionamentos exclusivos para residentes era injusta. E ao que eu lhe respondi que a minha preocupação são os residentes, os comerciantes, os trabalhadores e quem procura o território não sendo nem residente nem trabalhador. E, portanto, a minha gestão é muito mais complexa e tem que abarcar um leque muito superior de interesses conflituantes e que a frase, eu repito muitas vezes, mas é importante para percebermos as possibilidades do território. O espaço é um bem escasso. E, portanto, todas as políticas públicas têm que contar que ele não é elástico e, portanto, tem que ser usado de maneira a promover o máximo de bem-estar à comunidade. E, portanto, eu sei que não será a resposta mais satisfatória para quem objetivamente continua a ter problemas de estacionamento, mas é a resposta possível. Obrigada, José. Vou passar então à segunda questão e peço que seja um bocadinho mais breve. A segunda questão vem do João Antunes, que é um estudante da Faculdade de Arquitetura, e pergunta se é impossível dissociar políticas municipais pedonais e políticas municipais de combate às alterações climáticas. Que medidas faltam implementar para concretizar o Acordo de Paris e que input tem dado a Universidade de Lisboa nesta matéria? Aqui a parte da Universidade, creio que... Não sei se será a pessoa mais indicada para nos responder. Eu não sei se consigo responder à extensão de toda a pergunta. Agora, uma coisa eu sei, que é absolutamente indissociável o cumprimento das metas do Acordo de Paris e de uma sustentabilidade ambiental e do nosso compromisso ambiental com o futuro da humanidade, das políticas de mobilidade em espaço público nas cidades. Isso é absolutamente indissociável e eu, aliás, estou convencidíssimo que não há ninguém neste momento que pense o espaço que queira impor estas alterações significativas no espaço público sem ter em consideração as metas a que estamos moralmente obrigados, mais do que o Acordo de Paris. Os acordos escritos servem para obrigar quem não tem vontade quem não assume a urgência da luta política. E isto é objetivamente. Eu faço parte de uma geração mais nova que vive com o drama do amanhã não ser muito auspicioso do ponto de vista ambiental e, portanto, há uma luta política que é a do cumprimento das metas do Acordo de Paris e em vez, como dizia um anterior político, ir além das metas do Acordo de Paris. Sobre a cidade universitária, posso dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e ainda bem que esse assunto foi trazido pela professora Margarida. É que a cidade universitária é objetivamente um problema há muitos anos. A gestão da cidade universitária é um terror, porque a cidade universitária é ao mesmo tempo gerida. Todo o espaço que se considera a cidade universitária é gerida pela Câmara Municipal de Lisboa nos arruamentos principais e tem gestão autónoma nos espaços públicos, que são espaços públicos privativos ou pela cidade universitária, pela reitoria. E o ISCTE, que a professora tem razão, fez ali um beco sem saída na rua Aníbal Bettencourt, já há muitos anos, que dá acesso ao ICS, e o ISCTE, na zona do ISCTE. A Junta de Freguesia de Alvalade tem responsabilidade no relevado da Alameda. E eu devo dizer, aliás, que grandes relevados como os da Alameda são um prejuízo ao cumprimento dos Acordos de Paris, porque o que eles consomem em termos de água é absolutamente insustentável. Nós estamos a introduzir agora um plano de utilização de águas tratadas para rega de espaços públicos, mas mesmo assim é um uso
os grandes relevados são tradicionais cidades como Londres, querê-los em Lisboa é perceber que isto tem um custo ambiental enorme de água. E devo dizer ainda outra coisa, que eu porventura, numa persona mais iconoclasta, há um problema brutal, que eu acho que é objetivamente o termo, para o conforto da mobilidade pedonal em Lisboa. Ele chama-se calçada portuguesa. A calçada portuguesa é objetivamente uma tragédia para o conforto da mobilidade pedonal. Eu gosto muito da calçada portuguesa, aliás, nós fizemos em frente à Avenida de São João de Brito, havia um estacionamento abusivo em cima do passeio, sobre uma calçada lindíssima, trabalhada, nós enchemos aquilo de pilaretes para a calçada ficar à mostra. Eu acho que a calçada tem o seu lugar nas praças, nos sítios principais, como um elemento artístico da cidade, como elemento urbanístico de mobilidade. É assustador a dificuldade que cria, sobretudo às pessoas com dificuldade pedonal, e nós vimos isso no passeio que fizemos com as crianças surdo-cegas da Casa Pia, e vemos isso com os idosos que preferem andar no meio da estrada, andar nos passeios. E isto não é apenas um problema de gestão e recuperação e manutenção de calçada. É um problema da calçada que existirá sempre, independentemente da gestão que se fizer. Eu penso que foi um pequeno contributo para a discussão. Obrigado, Viviane. Obrigada, José. Antes de terminar, temos uma última questão da Isa Góes e vou dirigir ao professor Aquilino. A Isa diz-nos que muitas vezes nas zonas dos jardins das cidades, como por exemplo no Jardim do Campo Grande, existem zonas de relevado que com a utilização do espaço passa a ser perceptível a que derivem ser zonas de passagem pedonal. Muitas vezes, por ser a rota mais curta, o professor considera que isto deveria ser algo que no projeto inicial poderia ser logo salvaguardado, e nos casos em que não foi inicialmente pensado, existe alguma forma simples de resolver a situação, consequentemente tornando o percurso mais agradável? É esta a questão que a Isa Góes nos traz. A Isa deve pensar que eu sou arquiteto paisagista, mas eu vou tentar de uma forma muito abreviada, mas eu queria queria aproveitar esta oportunidade para falar um bocadinho sobre a questão da Avenida Igreja. 30 segundos. Eu volto outra vez a insistir. Aquela frase do Álvaro Domingos é para mim lapidar. Quando ele diz que o tempo é a matéria-prima da cidade de movimento, ele com isto o que está a querer dizer é que há tempos muito diferenciados na forma de meditarmos a cidade. E foi muito sintomática a forma como nós conseguimos perceber isso, é esta atitude reflexiva, pensada, ponderada, que nos foi trazido pela professora Margarida, em que em algumas circunstâncias eu tenho o prazer de me rever, mas é uma atitude realmente muito facilitada face à atitude de pressão pública que o José António Borges vive constantemente, não é? De uma atitude de compromisso entre várias circunstâncias, opiniões e sentimentos. Mas a mim faz-me realmente muita impressão que se volta outra vez a insistir a questão do estacionamento, quando eu posso não estar certo naquilo que vou dizer, mas fundamentalmente as pessoas que consomem o comércio na Avenida da Igreja são, acima de tudo, habitantes do bairro de Alvalade e da freguesia de Alvalade. E o bairro de Alvalade foi pensado, planeado para as pessoas andarem a pé, melhorado substancialmente com a qualidade de equipamentos públicos ou de transporte público. E, portanto, essa situação é uma situação que nós temos de sair, é uma espécie de deriva que nós temos de sair e pensarmos, sim, na questão das áreas comerciais do bairro de Alvalade, fundamentalmente a área comercial da Avenida da Igreja, e projetar aquela avenida como um espaço que é possível nós acedermos a ele pedonalmente, se não através de transportes que estão à nossa mercê, nomeadamente o metro
ou então aquilo que nos foi agora, que é permitido através desta estratégia que está a ser desenvolvida pela Câmara Municipal de Lisboa, conjuntamente com as freguesias, que são as bicicletas partilhadas. Portanto, eu acho que essa é a tentativa que nós temos, é de inverter esse paradigma que é muito difícil de ser alterado. A outra questão do Campo Grande. Bom, para mim, eu vejo o Campo Grande, eu vou falar um bocadinho pelo senso comum, não por especialista em arquitetura paisagista, que não o sou de todo. Mas parece-me que, de facto, é um espaço público, um jardim, que há muitos anos não estava apropriado e que, felizmente, progressivamente tem vindo a ganhar a apropriação, quer dos habitantes do bairro de Alvalade, quer dos estudantes universitários. E essa capacidade de renovar ou de apropriar um espaço que não era, pela sua insegurança, pela forma pouco qualificada que se assumia, felizmente, com a dinâmica que foi criada há uns anos, fundamentalmente fruto da sua requalificação e da tentativa também de implementar um conjunto de equipamentos esportivos que nela se inscrevem, eu penso que essa possibilidade permite fazer, eu diria, algumas apropriações ditas um pouco diferenciadas daquelas que são assumidas por alguns percursos pedonais. Eu próprio também utilizo, eu quase utilizo cotidianamente o Jardim do Campo Grande. E tenho o meu percurso. O meu percurso vai pelo seu interior. Utilizo quer as áreas pedonais, quer áreas relevadas, perdoa-me, Zé António, que deviam estar elas somente para uma apropriação de repouso, mas tenho os meus espaços e tenho o meu caminho, tenho o meu itinerário simbólico, se assim podemos dizer, que desenvolvo. Portanto, eu acho que isso tem a ver, isso é fruto de uma apropriação, digamos, coletiva que se faz, simbólica para cada um de nós e que se diferencia bastante. E quando isso acontece, é bom sinal. Isso quer dizer que está a ser apropriado por todos e que se tornou um espaço democrático, não é? E eu acho que isso está a ser conseguido. Está a ser conseguido porque foi um percurso difícil de ser invertido, precisamente pelas circunstâncias que eu já tinha apontado, e que progressivamente tem vindo a ser desconstruído e tornado precisamente um espaço democrático, apropriado e de diferentes, digamos, apropriações por parte dos utentes. Eu não consigo, para além disso, não consigo descrever a qualidade inicial do projeto do arquiteto Keilo do Amaral e a qualidade dos arquitetos paisagistas atuais que conseguiram realmente fazer do Jardim do Campo Grande algo que é muito especial para nós. Obrigada, professor. Não havendo mais questões, espero que as questões levantadas tenham sido esclarecedoras para todos. Gostaria de terminar este direto e agradecer a vossa disponibilidade, a disponibilidade do José, da Margarida e do professor Aquilino, e a todos aqueles que tiveram a assistir e a interagir connosco ao longo desta noite. Obrigada. Obrigado.